Sim, 20, né? 20 de Reis. Segundo Reis, 20. Glória a Deus. 20 do livro do Segundo Reis. Glória a Deus. E o título da palavra é Ezequias adoece. Iniciamos a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti, em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a tua cidade, e esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Toma uma passa de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus, mas não aconteça isto, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já havia declinado no relógio de sol de Acás. Até aqui. Amém. Irmãos, encontramos nesta palavra alguns pontos que nos chamam bastante atenção. Pontos, irmãos, pontos de maravilhas, irmãos, de fatos que aconteceram para a glória de Deus, e de também fatos que Deus, irmãos, falou acerca de alguns homens e acerca, irmãos, desta situação. Aqui Ezequias, como lemos, ficou enfermo para morrer. Irmãos, a medicina era muito fraca naqueles tempos, né? E não tinha cura a doença que se pegou em Ezequias. A única pessoa que tinha para dar uma sentença de vida ou morte era Deus, através do seu profeta. E Deus, irmãos, usando o seu servo, porque os reis tinham por costume de mandar chamar o profeta
ou mandar os seus servos, quando a coisa apertava, mandar os seus servos consultar, né, irmãos, os profetas, vai, procura fulano, pergunta se eu vou sair daqui, se eu não vou. Houve um rei, que agora me falhou o nome, e ele mandou consultar, né, irmãos? E quando acharam o profeta falou, fala para ele que ele não vai descer da cama que ele está. Pela impiedade que ele praticava, pela situação que estava, o Senhor tomou seu servo. Quando os servos chegaram e disseram para o rei o que era, ele falou, quem que era esse? Que jeito que ele estava? Quando falou, é Elias. Não é isso, não é Elias ou é Eliseu? Elias, né? Elias, né? Esse é profeta mesmo. Então vai acontecer. Então a palavra de Deus na boca dos seus servos era, irmãos, uma sentença. Ou de vida, ou de morte, qual fosse, era ela a sentença lavrada e recebida pelos reis, às vezes reis que não temiam ao Senhor, mas quando vinha a palavra do Senhor através dos seus servos, eles, irmãos, tremiam diante de Deus, porque sabiam do peso que tinham os homens de Deus, do peso que tinha o homem escolhido por Deus para estar no ministério de profeta. Bendito é o nome santo do Senhor. E muitas das vezes de dura serviço eram, mas quando a palavra de Deus vinha, irmãos, não tinha para onde fugir. E não é diferente nos nossos dias. Hoje, já com a medicina mais avançada, hoje com tanta facilidade na terra, mas tem problemas, tem causas que, na maioria delas, a última palavra é a do Senhor. Se o Senhor falar que vai fazer, faz e acabou. E se o Senhor também não responder, irmãos, tomamos uma grande aflição. E se o Senhor se cala, nós, irmãos, ficamos apavorados, porque nós sabemos que a palavra do Senhor é tudo. Quer seja ela pregada e anunciada em um lugar, por algum vaso, algum servo, ou quer seja quando abrimos a ela, porque a palavra, irmãos, é a Bíblia também. Ela é a palavra. Quando abrimos ela, é a boca de Deus falando conosco. Havendo em nós fé e orar e perseverança e crer, ela fala conosco, resolve a situação e não precisa ninguém palpitar. Mas há momentos que Deus quer usar dos seus servos também, porque Deus honra o seu povo na terra. Bendito é o nome santo do Senhor. E a palavra de quando Deus usa de um servo ou de uma serva de Deus para nos anunciar alguma coisa, irmãos, uma honra para nós e uma honra para aquele que está sendo usado, porque Deus honra o seu povo na terra. E diz a palavra também, em um lugar, diz assim, honrai e amai vossos profetas, honrai e amai aqueles que estão sobre vós. Então tem que haver esta reverência diante de Deus, não diante do homem, mas diante de Deus. E quando a palavra sai, ela sai com o peso de Deus para a nossa vida. É certo, irmãos, que temos que conferir, como Paulo disse, temos que discernir todas as coisas, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, não extinguir as profecias, mas examinar tudo e reter o bem. E assim, irmãos, era naqueles dias um pouco diferente, mas é assim que funciona. E assim, irmãos, o rei certamente que mandou avisar, ou o profeta, ou por algum caminho Deus assim o fez chegar até lá, e assim o Senhor respondeu, irmãos, a dúvida que estava pairando sobre Ezequias. E disse, Ezequias, ordena a tua casa. O Senhor, irmãos, não deixa ninguém enganado. Ele se ensina, não sua palavra é verdade. Glória ao nome santo do Senhor. E aqueles que o buscam, ele não despreza vazio, não dispensa vazio nunca. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje existe uma grande confusão na terra sobre o buscar a palavra, sobre o entendimento, de buscar o conselho de Deus. E cada um pensa de um jeito, mas uma coisa irmãos, ninguém nada invalida o poder da potente palavra de Deus. Quer seja anunciada por alguém, ou quer seja falada no nosso coração, no nosso interior, ou pela leitura da eterna palavra,
irmãos, desde que conferimos que é o Espírito Santo na direção, esta palavra prevalece. E ninguém a pode aniquilar o seu poder. E assim, o Ezequias sabia muito bem, o profeta falou para ele, olha, ordena a tua casa, põe ordem, porque tu vais morrer e não vai viver. Irmão, não tinha meio termo, não tinha dois pesos nem duas medidas. É isso que eu tenho que falar, Ezequias. E saiu da presença do rei. Mas, irmãos, o rei tinha uma coisa diante de Deus preciosa, que é intimidade, que é, irmãos, condição de pedir a Deus, que se lembre das suas misericórdias dele, e diz, Senhor, lembra-te, te serve de te lembrares do teu servo. Olha, Senhor, tudo que eu já tenho feito, tentado ajudar o povo a te servir, eu tenho lutado para andar diante da tua presença. Então, olha para mim, quantos que passaram, que se desvirtuaram, mas eu estou aqui, Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. E antes que saísse das dependências do palácio, o Senhor passou de novo na vida de Isaías. E disse, Isaías, volta lá, para anunciar a ele que eu ouvi a sua oração. Olha, irmãos, um ponto muito interessante na vida de um homem e de uma mulher que peregrina nesta terra, ser ouvido pelo Senhor. Ouvido, muitos até são, mas atendidos, irmãos, bendito é o nome santo do Senhor, é só quem se humilha, é só quem pede o seu favor, e o Senhor não despede ninguém vazio. Por isso, irmão, irmã, está assistindo este culto, assistirá esta live, receba nessa noite um ponto de confiança na tua vida e na tua alma. Confia na tua súplica e na tua oração. Confia de que Deus está te ouvindo, ouve a tua oração. Ele não vai precisar ninguém ficar intercedendo por você, não. O Senhor ouve você de perto. Nós temos esta amizade com o Senhor. Ainda que tu te aches fraco, que somos todos fracos, errantes, mas o Senhor está pronto a nos ouvir, irmãos. E se nós nos apresentarmos diante dele, no nome de Jesus, bendito é o nome santo do Senhor, seremos justificados, ouvidos e a seu tempo atendidos por ele. E assim, voltou o profeta para falar com ele. Voltou o profeta e disse, Ezequias, o Senhor me mandou aqui de novo. Ele mandou te dizer que ele ouviu a tua oração. Olha, irmão, que privilégio. Um homem enfermo, marcado para morrer, sentenciado, vou morrer com essa doença, com essa chaga, não tem cura para mim, não tem o que fazer mais. Glória a Deus nas alturas. Mas, de repente, uma voz bonita, gloriosa, ele ouviu, uma voz libertadora. O Senhor ouviu a tua oração, e deveras vou acrescentar, diz o Senhor, a tua vida, 15 anos, e quando foi aquilo, surtiu uma alegria, uma confiança, e assim mesmo ele falou, qual é o sinal que vai acontecer? Irmãos, então, o bendito é o nome santo do Senhor, o profeta deu um sinal, disse, olha, é fácil voltar 10 graus ou cair 10 graus? É fácil a sombra avançar ou a sombra voltar? Ele pensou, a sombra avançar, Senhor, é o que está na natureza, é o normal, mas eu quero vê-la recuar, não tem como. Então o Senhor foi duro em falar na hora com o seu servo. Fala para ele que vai voltar 10 graus do que ela já andou. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor tem poder de fazer voltar alguma coisa na nossa vida. O Senhor tem poder de fazer mudar a natureza, mudar o que for necessário para beneficiar o seu servo, para beneficiar a sua serva, para ouvir, atender a oração daquele que pede, daquele que necessitadamente clama a ele. Então, se você já pediu alguma coisa ao Senhor, descansa no Senhor, porque hoje o recado da palavra é esse: a tua oração foi ouvida, será atendida, e o que é impossível a ti, o Senhor vai fazer para nós. E assim, o Senhor aqui citou, falou para ele, faz o seguinte, prepara uma pasta de figo, e põe sobre a tua chaga, e o Senhor, certamente, aqui está bem resumido, mas certamente, que o Senhor deixou ele claro,
Você fazendo isso, a mão do Senhor estará contigo. Irmãos, tem coisa que nós precisamos agir também. Não é só esperar no Senhor, não. Esperar, confiar e crer no Senhor é o nosso trabalho, é a nossa obrigação. Mas tem coisa que nós precisamos também fazer a nossa parte. Se ele não tivesse feito a passa de figo, ele não tivesse feito conforme a palavra do Senhor, irmãos, bendito o nome santo do Senhor, pode ser que ele teria sofrido algum dano também, ou a libertação alcançaria ele, mas demoraria. Mas nós precisamos atender as recomendações do Senhor. Oh, irmão, irmã, o que você está passando na tua vida, o que está acontecendo contigo, o que está acontecendo dos intempéries da tua vida, é porque, glória a Deus nas alturas, às vezes acontece coisa conosco, e somos prontos a dizer, o Senhor não está comigo, o Senhor não está comigo. Ah, o Senhor falou tanta coisa comigo, olha, tudo errado. Glória ao nome santo do Senhor. Mas você tem ouvido o Senhor? Você tem feito conforme a recomendação da palavra? Conforme a recomendação do Senhor? Se nós fazermos o que o Senhor nos recomenda, irmão, nós seremos bem-sucedidos. Mas se nós não fizermos o que recomenda o Senhor pela sua palavra, pode ser que seremos decepcionados pelo fruto da desobediência. Porque Deus tem prazer na obediência e não no sacrifício. Então não adianta sacrificar tanto, fazer isso e aquilo, e não cumprir com obediência os requisitos da palavra, ou aquilo que o Senhor já falou para nós que não quer, ou que quer, tem que ser assim, assim. Irmão, sempre o Senhor foi aquele que deu ao seu povo as instruções. Quando foi para fazer a arca, ele deu as medidas da arca. Glória ao nome santo do Senhor. Tudo, o Senhor nunca deixou ninguém no naufrágio. Nunca deixou ninguém na dúvida. Sem ter uma solução, não. É assim, assim. O Senhor fala, o Senhor recomenda, o Senhor nos instrui, mas se nós não formos pela instrução do Senhor, muitas das vezes nós sofremos o dano e muitas vezes não aceitamos e não queremos reconhecer, mas é por causa de não cumprirmos na risca o que o Senhor fala. Então, se o Senhor fala que é para a direita, vai para a direita. Não vai para a esquerda porque o Senhor mandou ir para a direita. Se o Senhor mandar fazer isso, faça aquilo que Ele te fizer sentir. Mas não deixe o teu coração te enganar. Mas aquilo que for testificado pelo Espírito Santo dentro de ti, faça. Entra nos requisitos da palavra e tudo vai cumprir de acordo com o Senhor falou. Tem até um hino avulso que diz que o Senhor cumprirá a palavra e Ele não é Deus de confusão. Então, muitas vezes, nós entramos em confusão. E queremos, às vezes, colocar o Senhor também na nossa confusão, na nossa situação, irmãos, mas lá atrás, não vemos que não seguimos a iluminação, a determinação do Senhor, o que nos esclarece o Senhor. Então é isso, irmãos, vamos andar na luz da palavra e na luz daquilo que o Senhor nos fala. E aqui, outro ponto, irmãos, o Senhor disse, e ao terceiro dia, não ia demorar muito, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E aqui ele fala assim, e tem uma coisa, por amor, assim diz o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua lágrima, a tua oração, te sararei. E aqui ele torna a dizer, e aqui chega um ponto que ele diz que por amor, vamos ver aqui, se será por sinal e cumprir a palavra. Por aí, aos observadores. Eu perdi aqui, mas vou achar aqui. Assim, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha, irmãos, Davi foi um homem que andou na presença de Deus. E aqui o Senhor fez
lembrança de Davi para o rei. Olha, lembra de Davi que foi rei igual a você, mas ele andou diante de mim. Eu amei Davi de tal forma que a minha palavra, por amor a ele, a minha palavra vai estar de pé. Enquanto este povo estiver aqui, a minha palavra está de pé. E por amor de Davi, por amor de ti, deste povo, eu vou livrar você, vou livrar essa cidade. Mas não se esqueça que é também por amor de Davi, meu servo, viu? Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, o Senhor nos honra, ainda que nós não estivermos mais aqui, mas nós sempre seremos honrados pelo Senhor. Se honrarmos o Senhor, Ele vai nos honrar. Podemos descer a sepultura e ainda o Senhor estará nos honrando, abençoando quer a nossa família, quer a nossa geração, quer aqueles que estão em volta de nós, em que o Senhor promete nos abençoá-los, ainda que nós formos embora. Glória ao nome santo do Senhor. A palavra ficará de pé abençoando a nossa geração. Oh, irmãos, compensa servir a Deus, compensa amar o Senhor, compensa andar na retidão da palavra, compensa às vezes derramar lágrimas e chorar, porque a consolação de Deus, ela vem de uma forma, vem de outra, e ainda aqueles que são os nossos amados entes queridos sentirão as consolações de Deus através da vida que passamos. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, descansa na palavra. Senhor, mas meu filho está numa situação difícil, está nessa situação. Minha filha, meu neto, fulano, se canta nessa situação, Senhor. Está nas drogas, está em algum lugar. O Senhor te diz, por amor de ti, da obediência à minha palavra, eu vou te ajudar. E vou ajudar a tua semente a sair das garras do teu inimigo. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje a palavra nos garante, eu vou entrar com libertação na casa de alguém. Glória ao nome santo do Senhor. Na família de alguém, o Senhor vai entrar com libertação. Vai quebrar os cadeados e as correntes do adversário na vida de alguém, porque você tem chorado por alguém na terra, e o Senhor te diz, é tempo de consolação da tua vida, e bendito o nome santo do Senhor. Alguém dorme, e o seu nome fica aí, falado por Deus, fica honrado por Deus as promessas, mas você, o Senhor te diz, você não vai dormir, antes Deus resgatar alguém das garras do teu inimigo. Glória, o nome santo do Senhor. Eu com poder e glória vou restituir e restabelecer a tua família. Deus é que vai se levantar para defender a tua família, pois o Senhor ouviu a tua oração. O Senhor ouviu a oração daquele rei e libertou ele, mas por oração de um pai, de uma mãe, o Senhor liberta e tira, irmãos, da boca do inimigo, da boca do leão, um filho e uma filha de um servo, de uma serva de Deus, que constantemente ora. Por isso, irmãos, oremos pelos nossos filhos. Não deixemos de orar pela nossa família, porque muitos deles serão guardados, ou todos eles serão guardados irmãos, pelo ouvir de Deus da nossa oração, e pelo atender da nossa oração, Deus abençoará a nossa posteridade, a nossa família. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão que está preocupado com a tua família, receba a paz desta palavra, receba a consolação desta palavra. Um sinal de Deus desta palavra é a presença de Deus que te visita e que te alegra. Pode ser que as coisas estão todas escuras e obscuras na tua vida, na vida daquele que tu ama, mas quem vai trabalhar lá é o Senhor. Não precisa se aquietar, não precisa se perturbar. O Senhor toma conta da nossa família, o Senhor toma conta da nossa geração, da nossa herança, os filhos, os nossos filhos, diz a palavra, que são a herança do Senhor na nossa vida. Ô irmão, entraram para tomar tua herança, um dia tentaram tomar a herança de um homem na terra, mas ele não vendeu a herança, ele ficou firme. Glória ao nome santo do Senhor. É por causa de levantarem contra ele, Deus tomou vingança contra Jezabel e contra Acabe. Oh, querido irmão, querida irmã, tenha paz na tua vida e receba esta palavra no nome do Senhor Jesus, sabendo de uma coisa: o Senhor te fará feliz na tua família, porque é o Senhor que vai trabalhar nela.
O Senhor vai trabalhar na vida do teu filho, que pode ser rebelde, estar distante o quanto for. O Senhor vai se chegar perto dele. Porque nós, irmãos, às vezes com as nossas palavras, se nós usar a nossa força e a nossa palavra, muitas das vezes nós espantamos mais. O Senhor não, o Senhor com a sua palavra ele traz para perto. Perto está o Senhor dos que Ele ama. O Senhor te ama, ama a tua família. Tenha paz e receba esta palavra e o cuidado de Deus por ela. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Vamos unidos. Mais alguma coisa, irmão Ricardo? Sente falar alguma coisa? Tem tempo? Sente de pregar mais alguma coisa? Nos tempos primórdios, né, irmãos? Da obra, quando o homem não tinha tanta ciumeira, né? Então, onde nós saímos, quando não tinha tanta ciumeira, naquele tempo até 3 pregavam a palavra, né, irmão? E um completava o outro, era festa na igreja. A igreja entrava os servos de Deus mais antigos. Eu ainda cheguei a alcançar alguns irmãos que contavam que receberam do Senhor esta maravilha. Servos de Deus antigos, às vezes anciãos, ou até irmãos humildezinhos, chegava, paz de Deus com todos na porta da igreja. O Senhor visitava a igreja, visitava o povinho, salinhas humildes, igrejinhas humildes. Hoje não, tem os templos faraônicos, não tem nem como, né? Chegava lá, paz de Deus com todos, o nego até escandaliza, mas esta mesma paz continua prevalecendo. Glória ao nome santo do Senhor. E, irmãos, uma coisa nós sabemos, aonde cabe a humildade, aonde cabe o operar de Deus, Ele está operando. Ele não está vendo placa de igreja, não está vendo se é A ou B, não. Ele está entrando onde tem humildade, onde tem um coração sincero, onde tem alguém querendo se santificar. E buscando a Ele, Ele está se manifestando. Glória ao nome santo do Senhor. Grandes igrejas abarrotadas de gente está vazia, mas há lugares que ainda a glória de Deus passeia sobre o povo. E nós somos bem-aventurados, porque nesta noite a glória de Deus ainda está aqui sobre nós, irmãos. Nós também somos pouco, a igreja humilde, mas a presença de Deus está aqui pairando sobre nós. Essa presença vai entrar, irmão, onde você estiver, irmão, onde você estiver, e te visitar, e te alegrar. Nós vamos agora, na última oração, a presença de Deus. O culto ainda não acabou. Recebe esta despedida como um abraço de Deus, que não será uma despedida, não, mas será um abraço, e Ele te dirá, eu vou contigo agora, e sairemos abraçados com o Senhor. Glória, aleluia. Não porque somos melhor que ninguém, mas porque carregamos em nós o desejo de sentir o Senhor. Você precisa sentir o Senhor, irmão? Você precisa sentir o Senhor, irmã? Então sinta Ele em nome de Jesus. Sinta o Senhor e a força dEle e do seu Espírito Santo. Unidos, vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém.